Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estar juntos em um só Espírito, em uma só comunhão, que é adorar o nome do Senhor. Quero já agradecer a Deus pela vida do nosso amigo pastor Daniel, por ter nos convidado, nos dado essa honra. E para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite, participando desse culto online e abençoando a sua casa, sendo um instrumento de Deus para levar as bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que você possa ser abençoado por intermédio da ação do Espírito Santo. Louvar a Deus pela vida do meu amigo evangelista Lucas Moura, que está aqui conosco, e nessa noite nós iremos transmitir a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Também louvar a Deus pela vida do meu amigo Samuel Rodrigues, que é um instrumento de Deus. Que Deus abençoe toda a família no altar que está assistindo ao vivo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que nós possamos continuar em oração, acreditando que tudo isso vai passar, mas o que não vai passar é a nossa fé, que será mantida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Neste momento nós queremos abrir a palavra de Deus, e eu quero convidar você, dentro da sua casa, a abrir também juntamente conosco a palavra de Deus, que está na epístola do apóstolo Paulo a Éfesos, capítulo de número 3, verso de número 14. Nós iremos ler até o verso de número 21. É um texto muito conhecido da igreja, e nessa oportunidade nós queremos falar sobre esse texto, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar conosco de uma forma especial. Efésios capítulo de número 3, verso de número 14. Escrito está, irmãos: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, qual sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, pastor Daniel. Glória a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus por esta palavra, aonde o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações de uma forma especial. Nós podemos observar aqui que este livro de Efésios é mais uma carta que Paulo escreve dentro de uma situação onde ele se encontrava preso, mas o apóstolo Paulo, ele tem a preocupação de poder escrever essa carta de Efésios e enviar à igreja que estava localizada
nessa cidade de Éfeso. Nós vamos observar, pastor Daniel, que Paulo, ele escreveu 13 cartas, e essas cartas são cartas pastorais, são cartas direcionadas à igreja e também para filhos na fé, como Tito, como também Filemão, como também Timóteo, que são cartas direcionadas para um líder específico. Mas o que me chama a atenção é que essa cidade de Éfeso era uma cidade estratégica, era uma cidade contaminada por uma corrupção muito grande, porque a história vai nos dizer, evangelista Lucas, que ali habitava a imagem da deusa Diana, aonde todos os habitantes dessa cidade prestava reverência, adorava e prestava culto a esse Deus chamada deusa Diana. E a Bíblia diz que essa cidade, a história vai nos dizer que era uma cidade contaminada com feitiçaria, mas a palavra de Deus, quando entrou ali naquela cidade, houve uma grande transformação, porque nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem um poder de transformar qualquer tipo de ambiente. A palavra de Deus, ela tem um poder de mudar qualquer tipo de situação. E nós vamos ver que quando a palavra de Deus chega nessa cidade, por intermédio do apóstolo Paulo, onde ele dedicou pelo menos 3 anos da sua vida pregando o evangelho dentro daquela cidade, nós vamos observar que a salvação também entrou naquela cidade, aonde por intermédio da palavra de Deus e também da ação do Espírito Santo, muitas vidas aceitaram a Cristo como Salvador, e ali foi constituída a igreja de Éfeso, aonde os irmãos adoravam a Deus, glorificavam a Deus e bendizia o nome do Senhor. Paulo fundou essa igreja de Éfeso dentro da sua segunda viagem missionária, e a preocupação de Paulo não era apenas fundar a igreja, a preocupação de Paulo era instruir os irmãos para que pudessem permanecer na mesma fé, porque não basta simplesmente você iniciar. A maior preocupação de um pastor, de um líder e também de Deus é que você permaneça nos ensinamentos a qual você adquiriu, a qual você aprendeu. O apóstolo Paulo deixa-nos bem claro concernente a isso, dizendo que nós precisamos ser firmes, e não somente firmes, mas também ser constante, porque não basta eu ser firme, eu tenho que ser constante. O que importa para Deus é a sua permanência. O que importa para Deus é a sua integridade firmada na palavra de Deus. Pastor Daniel, evangelista Lucas, Samuel e os irmãos que aqui estão, nós vamos observar que esse período que a nação está passando, tem muita gente que já perdeu a sua firmeza em Deus. Tem muita gente que está em cima do muro. Tem muita gente que já perdeu a fé em Senhor Jesus. Mas em contrapartida, isso aqui merece um glória, porque em contrapartida ainda tem gente que em meio a essa situação ainda permanece com a sua fé inabalável em Deus. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Deus está contemplando você, Deus está sondando o teu coração. E nesta noite, Deus está dizendo, se você permanece firme mediante a essa situação, tem milagre chegando na tua casa. Tem alguém que acredita? Tem milagre acontecendo dentro da sua casa, no meio da sua família. E eu acho interessante, meu amigo evangelista Lucas, já para você também entrar aqui nessa mensagem, eu acho interessante porque quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta, ele já começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele diz assim, e ele vai escrever aos santos que estavam em Éfeso, e também fiéis em Cristo Jesus. O que nós observamos aqui de lições maravilhosas que o apóstolo Paulo nos informa? É que a igreja a qual ele está escrevendo estava localizada em Éfeso.
Éfeso significa aqui a geografia, a terra, o ambiente onde aquela igreja estava localizada. Mas Paulo, ele continua dizendo que a igreja também não está só em Éfeso. A igreja está em Cristo Jesus. O que nós aprendemos? Que a igreja, ela está dentro de uma geografia na terra, mas a igreja também está em Cristo Jesus. E quando a igreja ela está na terra e ela entende que ela está em Cristo Jesus, ela entende que quando ela está na terra, ela está sujeito a provações, ela está sujeito a chorar, ela está sujeito a derramar lágrimas, a sofrer, mas ela entende, porque ela está em Cristo Jesus, ela entende que tudo isso faz parte do propósito para a igreja alcançar o plano maior de Deus para a humanidade, que é as mansões celestiais. Então Paulo começa a dizer, olha, aos irmãos que estão em Éfeso e também fiéis em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, graça e paz seja convosco. Quando Paulo está dizendo graça e paz, ele está entendendo que ele está escrevendo aquela carta para dois tipos de cristão. O cristão que tinha aceitado a Cristo, que era o povo judeu, e também para o povo gentil. Então ele está dizendo graça. Quando Paulo está dizendo graça, ele está se referindo aos irmãos gentios que tinham aceitado a Cristo como Salvador. Quando ele está dizendo paz, ele está se referindo aos judeus. Então quando ele está dizendo graça e paz, os judeus estão entendendo, essa mensagem é para mim. Quando ele está dizendo graça e paz, os gentios estão dizendo, esta mensagem também para mim. Então logo aquela igreja recebe aquela carta e começa a ser edificado pelo Espírito Santo de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E eu acho interessante porque o texto aqui começa a decorrer e Paulo começa a dizer acerca da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para nós dar glória a Deus aqui, eu quero falar sobre a Trindade. Deus, ele é aquele que projetou. Jesus, ele é aquele que executou. O Espírito Santo, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Deus executou, projetou. Jesus executou aquilo que era projeto de Deus. E o Espírito Santo, ele continua preservando aquilo que é projeto de Deus e aquilo que Jesus executou. E o Espírito Santo está conosco até a consumação do século. E aqui, meu amigo Lucas, nós vamos observar que Paulo começa a dizer: Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais, porque a maior bênção que nós possamos adquirir de Deus não são as bênçãos materiais. Por quê, pastor Daniel? Porque as bênçãos materiais elas passam, mas as bênçãos espirituais elas são eternas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós fomos abençoados nos lugares celestiais. Você tem motivo de glorificar a Deus, você tem motivo de se alegrar em Deus. Sabe por quê? Porque você é abençoado por Deus nos lugares celestiais. Então nós aprendemos aqui o apóstolo Paulo revelando o grande projeto de Deus, o amor de Deus para com aquele povo, dizendo que o amor de Deus era perfeito, e por este amor nós precisávamos estar arraigados, nós precisávamos estar juntos, precisávamos adorar, fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo vai falar acerca da graça. Paulo vai dizer: nós não merecíamos, nós estávamos perdidos, nós estávamos distante do amor de Deus, mas por intermédio do amor de Deus, por intermédio da graça de Deus, Ele nos reconciliou novamente, Ele nos deu uma nova oportunidade. Logo Paulo está dizendo: nós não merecíamos, nós estávamos distantes, mas o amor de Deus nos aproximou mais dele, a graça dele nos abraçou, porque a palavra graça significa favor imerecido. O que Paulo está dizendo, nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Não é isso, evangelista Lucas? O amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. É uma coisa muito interessante, porque quando a gente começa a observar sobre Paulo, ele entra naquela cidade
naquele caos que estava aquela cidade, porque a cidade estava num declínio espiritual, porque a deusa já estava reinando, a história vai dizer que a cada praça, a cada esquina, o comércio de trabalho era grande. Por quê? Porque eles precisariam crescer para fabricar ídolos, para fabricar retratos, para fabricar aquilo que proverbaria para aquela deusa. Mas Paulo entra naquela cidade com um intuito, e o intuito é levar a salvação para aquele povo. A preocupação de Paulo era tanto, mas tanto com aquela igreja, com aquele povo, mas era tanto que ele começa pregando dizendo: olha, a salvação vai vir, vocês vão ser co-herdeiros daquilo que Cristo tem para vocês, vocês vão ser ousados no amor de Deus. E a última mensagem que Paulo prega para aquela igreja é uma mensagem muito interessante. Ele começa falando dos pecados daquela igreja e termina o capítulo dizendo: olha, vocês são salvos pela graça. Ou seja, eles estão dizendo: vocês estão pecando, vocês não merecem, mas o amor dele viu graça, e é por isso que ele está dizendo: é graça, é tudo graça, e por esse amor ele alcançou vocês. Vocês estão mortos em seus pecados, vocês estão mortos nos seus delitos, vocês se afastaram do amor de Deus. Lembrando que você disse que ele pregou para dois tipos de pessoas, e aquela cidade estava tomada por esses dois tipos de pessoas, e aquelas pessoas estavam afastadas do amor de Cristo. A preocupação dele era tanto, mas tanto em levar a salvação para aquela igreja, para aquele povo, porque Cristo, quando levanta ele, levanta com o intuito: eu preciso salvar a igreja de Éfeso. Tanto que ele escreve dizendo: olha, existe remanescentes naquela igreja, e a palavra remanescente é sobrevivente. O que ele estava querendo dizer é: o povo está perdido, o povo está idolatrando a deusa, o povo se afastou do amor de Deus, mas ainda existe alguém que acredita no amor de Deus. Ainda existe alguém que está ligado com aquilo que Deus quer, e é por isso que Paulo prega dessa forma. Aí o que mais me chama a atenção é que Paulo entende o propósito de Deus para aquela igreja, e não faz como Jonas. Ele entende o quê? Eu preciso levar o Cristo para aquela igreja, eu preciso levar o Cristo para aquele povo. Por quê? Porque o amor dele é grande, o amor dele é misericordioso. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, irmão. Você pode glorificar a Deus, porque o amor de Deus te alcançou. Você não tem mérito, mas a glória e a honra de Deus é maravilhosa, é grande, e você precisa glorificar. E eu acho interessante esse texto, sabe por quê? Porque a preocupação de Paulo é tão grande que ele vai orar por aquela igreja, e ele vai dizer: olha, eu estou percebendo que tem alguns aí debaixo, atrás dos bastidores, querendo corromper os bons costumes da igreja. Existem pessoas aí infiltradas tentando trazer uma outra doutrina, tentando colocar costume que não é lícito a igreja exercer. Então ele vai dizer o seguinte, no verso que nós lemos, ele vai dizer: por causa disso, eu, Paulo, me coloco de joelho perante o Senhor Jesus Cristo. E a oração de Paulo é essa: para que os irmãos pudessem estar corroborados, ou seja, firmado na pregação genuína da palavra. A preocupação de Paulo é que aqueles irmãos, em meio a tanta corrupção no meio, em meio a tanta falsidade no meio ali deles, mas que eles não pudessem ser corrompidos, para que eles não pudessem perder a fé em Cristo Jesus, para que eles pudessem entender que eles, por intermédio da graça de Deus, eles iriam alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. E somente por isso o apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês entenderem que vocês irão alcançar a salvação pela graça de Deus, por intermédio da fé em Deus, e permanecer em Deus, vocês vão entender qual é a altura, vocês vão entender qual é o comprimento, vocês irão entender qual é a profundidade deste amor. Sabe que Paulo está dizendo para aquela igreja: se vocês entender, de fato, estiver arraigado em Cristo Jesus e entender o amor de Deus, não vai ter nada que será capaz de tirar a sua visão deste amor. Não terá nada que será capaz de desvincular a comunhão que vocês têm na pessoa de Cristo Jesus. Tanto é que no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade.
Ele vai falar sobre a unidade. Ele vai dizer que a igreja são membros, que cada pessoa ali fazem parte do corpo de Cristo, onde o cabeça é Cristo. Ele está dizendo, olha, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, aonde o cabeça é Cristo. Ele estava dizendo, olha, vocês não fazem o que vocês querem, vocês não vão para onde vocês querem, vocês não falam o que vocês querem. Vocês precisam entender que vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são membros do corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça, ou seja, é Cristo que manda, é Cristo que governa, é Cristo que dirige. Porque tem gente que acha, que pensa que tem que fazer o que quer. Não, uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu faço parte, que eu sou membro do corpo de Cristo, eu não vou para onde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu sou guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está trazendo essa unidade, e Paulo aqui, para nós encerrarmos, está dizendo, olha, vocês precisam olhar para Cristo, mas se vocês têm alguma dificuldade, olhe para mim. Paulo está dizendo, se vocês têm dificuldade de imitar Jesus, então olha para mim, porque eu estou em comunhão com Deus, e eu estou andando para ir para as mansões celestiais. No capítulo 5, Paulo está dizendo, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, olhe para mim, eu sou o vosso pastor, eu sou a vossa referência espiritual, então vocês precisam olhar para mim e entender que eu estou preso, mas a minha fé está inabalável. Eu estou passando por situação difícil, mas eu permaneço firme, eu permaneço diante do propósito. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 6 que nós estamos em guerra, que nós estamos em uma constante luta, mas ele vai dar a receita para aquela igreja vencer as lutas. E qual é a receita, evangelista Lucas? Qual é a receita que o apóstolo Paulo vai dar para aquela igreja de Éfeso? Está aí, registrado na carta de Éfeso, capítulo 6, versículo de número 10. Ele está dizendo, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma luta, e esta luta não é carnal, esta luta é espiritual. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio, a nossa guerra não é contra o nosso irmão que nós estamos vendo, a nossa guerra não é carnal. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A nossa guerra, ela é espiritual, e quem tem visão espiritual entende que nós estamos em uma guerra constante. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a nossa guerra não é carnal. Ele vai dizer no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai dizer, olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra as potestades que agem nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo vai dar algumas ferramentas, e estas ferramentas o Senhor vai te dar aqui nessa noite. São ferramentas espirituais, porque a ferramenta que você precisa utilizar para esta guerra não são carnais, são espirituais. E qual ferramentas são essa? Qual ferramentas são essa? Ei, evangelista Lucas, que ferramentas são essas? Que ferramentas espirituais são essas? São as ferramentas que a gente consegue alcançá-la com facilidade. Paulo, ele fala de uma armadura, a armadura representa a oração. Paulo, ele fala de uma espada, a espada representa a palavra. Então já no capítulo 6 você já consegue entender que a salvação já tinha chegado para aquele povo. Você consegue enxergar que a salvação já tinha tomado aquele povo. Agora Paulo está dizendo para aquele povo, a salvação chegou, vocês abraçou, agora ora, pega a espada, vamos para a guerra, porque o que Cristo tem para nós é maior. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós queremos finalizar esta mensagem dizendo para você, use as ferramentas espirituais que Deus entregou para você. Usa a oração. Essa situação que está no mundo, não é apenas no Brasil, é no mundo, é uma situação difícil. Eu vejo muita gente, pastor Daniel, meu amigo Samuel, evangelista Lucas, indo para as redes sociais para ficar debatendo, para poder ficar, jogando indireta para A e para
saber. Ei, você tem uma receita para vencer essa guerra. É dobrar o joelho, é entrar dentro do seu quarto, é orar a Deus. Usa o capacete da salvação, usa a espada que é a palavra de Deus, usa a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé. Deus está nesta noite falando contigo por intermédio da palavra de Deus, dizendo: é tempo de entrar no território do inimigo nessa noite, é tempo de usar as ferramentas espirituais. Enquanto você perde tempo com coisas que não agregam, Satanás está ganhando território. Mas eu venho aqui nesta noite para ministrar que nesta noite ferramentas espirituais estão sendo derramadas sobre nós. Ei, recebe capacete da salvação aí na tua casa agora, recebe o escudo da fé que está descendo aí agora. Ei, você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a buscar a face de Deus. E quando você começar a orar e buscar a face de Deus, o Espírito Santo de Deus vai dizer, como ele disse para Josafá no livro de 2 Crônicas capítulo 20, aonde o Espírito desceu sobre Jeaziel, aonde ele disse: ó rei Josafá, não temais, porque esta peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. O que Deus está dizendo aqui nesta noite por intermédio dessa live, eu sinto a graça de Deus, é que quando você começar a usar as ferramentas espirituais, Deus vai descer da sua glória e vai lutar por você. Deus vai descer da sua glória e vai pelejar por você. Deus vai se manifestar com seu braço forte e toda a ferramenta preparada, ainda a súria, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu estou sentindo a graça de Deus, nós estamos sentindo, e aonde você está, recebe agora o impacto da glória de Deus. Seja renovado por esta unção, seja tocado por essa graça que nos envolve aqui agora, que nos envolve aqui agora. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: entra dentro do teu quarto, começa a falar comigo, usa as ferramentas, porque eu, Senhor, vou pelejar por você. Eita glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus aqui agora. O apóstolo Paulo deixa bem claro, dizendo: irmãos, estamos em guerra. Esse negócio, não, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de fulano. Ei, para com isso. Você vai para o mesmo céu que essa pessoa vai. Então a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Eu sei que tem alguém que tem diferença com o outro, porque ninguém é igual ao outro, mas pelo propósito, nós estamos todo mundo arraigados, estamos todo mundo juntos, estamos juntos pelo reino. Vamos ganhar almas para o reino, vamos evangelizar, vamos usar as nossas redes sociais para pregar a palavra de Deus. Eu vejo muita gente criticando porque é tanta live. Ei, está pregando a palavra de Deus, deixa pregar, cante mesmo. Você que gosta de cantar, cante mesmo. Você que gosta de pregar, prega mesmo, porque você é um instrumento de Deus para esta geração. Por intermédio de você, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai libertar, e o nome dele será glorificado. Evangelista Lucas. Para a gente encerrar, é algo muito interessante, porque já no capítulo 6, verso de número 20, Paulo ele já tinha dito: olha, sejais meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Já no versículo de número 20, pastor, Paulo ele já dá um último anúncio para aquele povo, dizendo: olha, a partir de agora, assim como eu, vocês também serão embaixadores de Cristo. O que Paulo estava dizendo, Samuel, era: a partir de agora, vocês carregam um título. E detalhe, quem carrega título não especializa pessoas para anunciar o evangelho, não. Paulo disse: vocês serão embaixadores. Onde? Vocês serão embaixadores de Cristo em cadeias, em prisões. Por quê? Porque Paulo disse isso. Por quê? Porque ele entendia que assim como Deus viu graça numa cidade idólatra, Deus haveria graça numa cadeia, Deus haveria graça em pessoas perdidas, Deus haveria graça em pessoas que já não estavam mais no propósito. E o que Deus está dizendo nessa noite é: olha, entregue tudo que tem que
ser entregado. Represente o que você carrega, o título que você carrega. Por quê? Porque assim como o Evangelho te alcançou, assim o Evangelho alcançará pessoas que se encontravam na mesma situação que você. Então entenda isso. É tempo de parar de guerra. É tempo de parar quem prega mais, quem prega menos. Não, a gente está em guerra. E Deus está dizendo, na guerra você não leva celular não. Na guerra você não leva nome de ninguém não. O que você leva na guerra? Na guerra você tem que fazer o seguinte, o quê? Sacar tua espada da bainha, olhar para o céu e dizer, se Cristo comigo vai, eu vou. Por quê? Porque quando Cristo vai com a gente para uma guerra, é certeza daquilo que Ele quer nos entregar, é uma vitória. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Nós queremos nesta noite finalizar fazendo um convite para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que de repente ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é a oportunidade de você se reconciliar. Hoje é a oportunidade de você aceitar a Cristo como Salvador. Escreve aí nos comentários, eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus. E nós vamos estar orando pela tua vida. Que Deus te abençoe. Pastor Daniel, muito obrigado por esta oportunidade. Evangelista Lucas, Samuel, muito obrigado, né? Nós realmente estamos impactados pela glória de Deus, pela presença de Deus, e nós somos eternamente gratos a Deus por todas essas bênçãos. Meu amigo, obrigado. Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua casa, a sua família, esse projeto, a família no altar. Muito obrigado. É sempre um prazer servir o reino de Deus. E conte comigo, né? Para o que der e vier, e nós estamos aí. Somos amigos, não é por interesses e não é de ontem, né? Somos amigos já de muitos anos. Eu louvo a Deus pela sua amizade. Muito obrigado, em nome de Jesus, tá bom? Igreja, Deus abençoe vocês e um beijo no coração de todos. Amém? Muito obrigado. Daniel, muito obrigado também por esse convite, por ter abrido a porta da sua casa. Pastor Claudemir, Deus abençoe. Meu amigo Samuel, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus faça prosperar os teus caminhos. É uma honra estar aqui, tá bom? Muito obrigado, meu pastor.